a prova de hoje é esperada que ela seja mais difícil, né? Ela tem um grau de complexidade bem maior. Exige do candidato não apenas aquele conhecimento de ontem, por exemplo, se a gente comparar com aquela questão que falava de organelas, da mitocôndria. Então, não basta ele saber que mitocôndria faz respiração, ele tem que saber os processos, aplicar isso, abranger isso para o organismo e tudo mais. Então, essa questão 1 aí que trata de genética, ontem teve uma questão de genética, eu falei que podia ser que Pois é, você citou que a genética era esperado, né? Que era possível e essa questão de genética é uma questão realmente bem mais complexa, que exige do candidato muito mais. Mas é uma questão, antes de você comentar especificamente da questão, é uma questão que é provável que ele tenha visto um aluno de uma escola comum, ou mesmo uma escola boa no ensino médio, ou é uma coisa muito específica? Não, se o aluno estudou genética no ensino médio direitinho, ele consegue fazer. Ele deveria ter feito essa questão com atenção, porque ela envolve um cálculo de matemática aí, com probabilidade também, então se ele fez com atenção, ele consegue fazer. Legal, então vamos falar da questão 1 desse bloco. O que o aluno tinha que fazer nessa questão, Carol? Então, a primeira coisa que essa questão está falando mostra esse heredograma, aí, essa árvore genealógica, e está falando que os símbolos que estão pintados são as pessoas que têm a doença. Que é uma doença, ele está me dizendo que é uma doença dominante. E os símbolos que não estão pintados são as pessoas, então, que não têm a doença. Então, o que ele está perguntando a primeira coisa? Ele quer saber quais são as pessoas que são heterozigotos. Então, ele está me dizendo que é uma doença dominante e que normalmente ela é heterozigoto. Então, porque é uma doença muito rara. Muito raramente uma pessoa vai ser dominante homozigoto para essa doença. Então, ele quer saber quem é heterozigoto. Então, o candidato ele vai ter que descobrir o genótipo aí de algumas pessoas desse heredograma. Ele não vai conseguir descobrir de todos, é claro. Então, fazendo a distribuição, ele já sabe, olhando para o heredograma, que todo mundo que tem o símbolo pintado tem o azão, é portador do gene da doença. Então, a gente já sabe que quem é o portador? O número 1, 2, o 2, 5 e o 3, 2. São as pessoas que carregam, que eu visualmente consigo perceber aqui que são portadoras dessa doença, que têm a doença. E fazendo depois a distribuição, como é uma doença rara, essa primeira pessoa, esse primeiro casal, o casal 1, que a mulher tem a doença e o marido não tem. O marido não faz parte da família, então com certeza ele é uma pessoa recessiva, ele não carrega esse gene, já que é uma doença muito rara. Então o candidato ele tem que supor isso. Então esse é o lance dessa questão, que ele tem que pensar, ele tem que perceber que por ser uma doença rara, normalmente isso não vai aparecer na população. Então, se aparecesse, ele ia estar... Isso, mas aí tem uma pegadinha, porque o que ele está dizendo? Que essa doença só se manifesta em 80% das pessoas que carregam o gene. Então, quando ele fizer a distribuição aí do genótipo, ele vai perceber que o casal, o primeiro filho desse casal, que é a pessoa e o homem 2, 1, então quadradinho significa homem. 2, 1, ele recebeu o gene azão dessa mãe. Por que eu sei que ele recebeu? Porque ele teve um filho depois que teve. Então, se eu olhar embaixo, a próxima geração aí, os netos. Então, os netos aí, 3, 1 e 3, 2. O 2 tem a doença, então ele recebeu do pai. Que ele não manifestou nele. No pai não tem a doença presente, mas ele carrega esse gene. Então, concluindo isso aqui, quem é heterozigoto? São 4 pessoas. Então, a primeira pessoa, 1, 2. A segunda pessoa é a 2, 1. A terceira pessoa é a 2, 5. E a terceira pessoa, a quarta pessoa é a 3, 2. Então, é uma questão complexa nesse sentido. Nossa, é difícil mesmo. Difícil. E a questão B está perguntando qual que é a probabilidade de nascer uma criança com a doença e desse indivíduo 2, 5. Então, eu já disse na questão A que essa pessoa é heterozigota, então é azão, azinho. Se quando essa pessoa se casar, uma mulher, essa doença é rara, então essa pessoa, eu estou supondo que ela vai ser recessiva. Então, o cruzamento é de uma pessoa heterozigoto com uma mulher aí recessiva. E a probabilidade de nascer uma criança com o gene azão é meio, a princípio. No entanto, ele me disse lá no enunciado que 80% das pessoas têm a doença, vão expressar a doença. Então, eu vou multiplicar esse meio, 0,5 por 0,8, que é 80%. E vou ter um resultado de 40%.